iniciar mais um podcast do Saber e Saúde. Hoje é um podcast especial que inicia uma homenagem para a professora Maria Marques, nossa grande mestra. E por isso, então, são convidados hoje 3 ex-alunos orientados da professora Maria Marques, que a gente tem a honra de convidar aqui, de trazer aqui, professora Vânia Partata, professora Norma Marrone e o professor Gilberto Sambi. Antes de fazer perguntas, eu gostaria que, então, vocês se apresentassem e contassem um pouco, assim, da sua trajetória, do seu contato na convivência com a professora Maria, e aí a gente vai conversando conforme for rolando o assunto. Antes de mais nada, obrigada a vocês 3, é uma honra para mim ter vocês aqui, somos colegas de longa data, né, e parceiros aqui nessa convivência com a professora Maria Marques. Bem, meu nome é Gilberto Sambi, como a Flávia falou, eu fui aluno da professora Maria de mestrado e doutorado, e trabalhei na URGS, e certamente eu sou um fisiologista até hoje, muito graças a ela, né? É interessante, eu estava tentando me lembrar hoje de fatos com a professora Maria, e essa coisa do tempo é uma coisa bastante interessante. Eu tenho uma sensação de que eu vivi assim um tempo longuíssimo com ela. E foram 12 anos somente, que foi de quando eu entrei no mestrado em março de 83 até ela se aposentar em 94, quando ela deixou a universidade por completo, né? Então, assim, não foi muito tempo físico, né? Mas eu acho que foi tão rico, né, que certamente me parece assim uma vida, né? Porque a importância que ela teve na minha vida, não só profissional, né? Porque foi muito grande. Então, desde muito cedo, eu tenho algumas coisas, inclusive, que eu coloquei lá na promoção, lá, que são muito marcantes no convívio com a professora Maria, né? Que era assim que ela gostava, que chamassem ela, né? Ela podia chamar de doutora Maria e, por alguma razão, algumas pessoas que não eram da academia chamavam de Dona Maria, no qual ela tinha um pavor, né? Um pavor. E se eu fosse eleger assim uma característica da professora Maria sob a minha visão, eu talvez não tenha conhecido nenhuma pessoa na minha vida que tivesse tanto amor por aquilo que faz. Não é pelo trabalho em si, não é amor pelo trabalho. Não, é o amor por aquele trabalho que ela fazia, né? Porque ela trabalhava muito, muito. Mas ela também tinha, assim, ela não era assim, aquela coisa. Eu estive vendo, né? Ela estudou numa escola protestante, ela não tinha uma coisa assim também antiga, assim, né, do trabalho. Era a questão do prazer do trabalho que ela exercia. Então, eu acho que essa foi a principal característica que eu levo até hoje, assim. E eu digo para os alunos, digo para meus filhos, digo para as pessoas, olha, talvez a maior bênção que uma pessoa pode ter é ter prazer naquilo que faz, né? No trabalho que desenvolve. Pode falar, Flávia. Gilberto, ela citava uma frase que tinha num quadrinho lá no departamento, que eu acho que era do Dr. Ussai, se não me engano. Do Sai. Isso. Né? Estava na biblioteca. Na biblioteca, isso. Como é que era a norma? El trabajo es la mejor diversión, uma coisa assim. Uma coisa assim. Junto com as fotos do Sai e daqueles pesquisadores argentinos que ajudaram ali no início do Instituto, né? Eu acho que esse amor que ela tinha pelo trabalho, ele se transmitia para as pessoas que estavam junto com ela. Porque mesmo quando ela dava aula, eu assistia alguma aula dela,
Às vezes os alunos batiam palma no final, uma coisa assim que... Isso aconteceu comigo também. Né, que não é comum os alunos terem esse tipo de manifestação, né, mas ela não é contaminável, quer dizer, ela transmitia... Contagiava, exato. Ela transmitia aquele entusiasmo que as pessoas ficavam, né, bem entusiasmadas também, né? E ela tinha esse amor pela fisiologia que passava para todo mundo, né? E dentro dessa... É interessante, de quando ela se aposentou, alguém disse para ela, disse, agora, Maria, tu vai aproveitar a vida. Então, eu disse assim, mas como? Eu estou aproveitando a vida todo esse tempo, né? Aquela relação de trabalho, aquela relação com aquilo que faz, né? Ela realmente amava a fisiologia, amava a pesquisa, a ciência, né? E depois também a docência, né? Eu também sou testemunha no curso de medicina. Ela dava aulas da parte de pâncreas e eu me lembro que eu dava aula para medicina também, dava outros módulos. E um dia eu estava passando no corredor e tinha ali no anfiteatro a sala toda aplaudindo. Eu disse assim, pá, deve ter alguma conferência aí, alguma coisa, né? Algum evento. Daí eu abriu a porta, era o final da aula da professora Maria. Os alunos lá do primeiro, segundo ano, conseguindo reconhecer de forma espontânea né? Eu achei aquilo, né, uma coisa fantástica, né? E talvez resuma bem que isso ela tinha também na docência, né? Se fala muito da professora Maria como uma grande pesquisadora, e isso é, né, inquestionável, e também uma pessoa muito capacitada na gestão né, universitária. E ela fez muitas coisas, e também me ensinou muito. Ela foi chefe de departamento e ela sempre teve ela foi muito ciosa, eu não vou dizer assim um rigor, né, mas assim um cuidado com detalhes que muitas vezes não são valorizados, mas que refletem um pouco o que é a instituição. Então, ela lia todos os documentos que seriam publicados, ela não deixava que saísse da secretaria sem ela fazer um rigoroso exame para ver se a vírgula estava bem colocada, se a concordância estava bem, né? E isso se também refletia quando ela era banca, né? E eu tenho também uma passagem que aconteceu comigo logo depois que eu terminei o doutorado. Claro, terminou o doutorado e tu começa a ser convidado, né? E eu fui convidado para uma banca no Hospital de Clínicas. Era um aluno, acho que da endócrina, não acho. E depois alguém veio me comentar, disse assim, então a professora Maria continua, né? Porque eu absorvi muito aquela questão que fica um pouco, às vezes, meio detalhista, né? Mas que eu acho que tem um valor intrínseco importante, né? Importante. Isso foi uma coisa... Então, esse amor pelo trabalho e essa empolgação que ela tinha, que era contagiante, como a gente está dizendo. Pode falar, Flávia. Eu quero acrescentar aí na questão da gestão, eu acho que era muito importante a instituição. Ela me passou isso assim inúmeras vezes. Acima de qualquer... Acima de qualquer coisa, a instituição. Quer dizer, não é o interesse de um ou de outro que tinha que prevalecer, muito menos o da gente, né? Mas, e sim da instituição, para tu manter a instituição em um alto nível e manter a justiça e tal. Tanto que ela cansou de me dizer, não deixa a fisiologia morrer. Deixou assim numa responsabilidade enorme. Né? Porque sempre tem aquelas disputas, né? A gente sabe, os cargos, a parte política dentro da universidade, né? Sim. E ela também tinha lá sua participação política, mas ela sempre tinha em mente de não deixar a instituição perder com um fato ou outro fato. Né? Fala, Norma. Aí entra também na personalidade da doutora Maria, eu a chamava em público doutora Maria,
toda a minha vida, desde que eu entrei com 23 anos lá dentro, 1968. Mas, fora disso, eu chamava de Maria. Aí eu conseguia, na minha casa, ou quando saía para fazer alguma coisa, um concerto que ela gostava muito. O Cláudio era médico da mãe da doutora Maria, né? Então eu tinha uma outra relação por fora. E ela sempre também comentava isso. A instituição, o departamento, o cuidado, a limpeza, aquela história do corredor, ela ficava louca com aquilo tudo sujo, ela pegava a vassoura e ela varria para deixar aquilo organizado, né? Então, essas coisas muito marcantes. Eu entrei em 68, tá? No finalzinho que eu estava na faculdade. Eu, então, fui uma das primeiras IC da Maria. O local de trabalho era para ela uma extensão da casa. Exatamente. Então, ela tinha o mesmo cuidado, então, ela tinha maior isso. até. E dentro do laboratório, que era uma grande sala ali onde está dividido, estava o Gilberto, o Aldo, nós no canto, e agora é a Roselis, aquilo era um grande salão. E aquilo ali não tinha divisória, ela dividia com armários, com coisas. E aquilo ali, então, nós tínhamos que manter muito, tinha que manter aquilo, que organizar aquilo ali. Tá? E eu, na minha afã de chegar com 20 e poucos anos, assim, arrastava um móvel para cá ou para lá, uma balança, ela quase me matava. Ela mais dizia, não pode, não tem. Então, aquele zelo, o cuidado, né, pelo material. Bom. E essas coisas, eu volta, dentro do laboratório, eu faço igual. Hoje eu estava no hospital de clínicas, e eu cheguei lá, claro, 2 anos que tu não vai, eu fui uma vez ou outra, mas eu não entrei no hospital, eu fui hospitalizada com Covid, quer dizer, eu estava num cuidado extremo. E eu cheguei lá e já olhei a coisa, mas essa garrafa térmica aqui, mas esse gel eu deixei aqui, vocês ainda não botaram fora, sabe, umas coisas assim, me vi Mariazinha, mas eu não posso dizer, né, eu fico quieta. A marca Gilberto fica. A marca fica, né, assim, da organização, de cuidado. Eu lembro que nós fazíamos os trabalhos, eu trabalhava com tartarugas, e ela pegava os cálculos, ela olhava assim, aqui tem um erro. Eu tinha vontade de morrer. Tem um erro aqui. Vamos somar isso aqui de novo. Era aquela máquina, né, a calculadora de manivela. Trum, 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 trum. Lá, e tinha realmente mesmo. Então, o detalhe, né? O cuidado com as coisas. E disse para vocês no início, sofreu bastante, porque ela tinha que se impor dentro de um mundo que era muito machista ali dentro do departamento, eram muitos professores, né? Teve a reforma, que também, aquele instituto de fisiologia, que era um primor, que aquilo era uma coisa assim, da universidade, foi tirado, né? E viramos um departamento de fisiologia, farmacologia, nada contra o pessoal de farmacologia, nem a biofísica, nada contra, mas isso foi uma coisa assim, que foi imposto, não é? Ela dizia, por que não fisiologia ou bioquímica, então? Ela comentava. Então, foi muito difícil ali, foi muito difícil ela como pesquisadora, como professora, foi bastante difícil esse início dela. Ela teve uma resistência com a pesquisa em si, né? Porque a cultura da época não valorizava isso, ela contava coisas que dizia, o que tu vai pesquisar, Maria? Que e tu vai descobrir? Pegar esses bichinhos, os moluscos, né, e a tartaruga, PVP, e ridicularizavam, foi muito difícil. Ela se impor ali com 40 e poucos anos foi muito difícil. Tem uma foto, eu acho que é do tempo do Instituto, ali na formação do Instituto, lá nos anos 50, que é impressionante, porque assim, são todos homens, e ela ali no meio, uma mocinha, mas, eu disse assim, meu Deus, no meio daqueles senhores ali, como é que ela conseguiu se impor numa trajetória, né? Porque, afinal, ela conseguiu construir uma trajetória num meio altamente adverso. Primeiro, porque ela estava num ambiente... Aquele prédio era o prédio da Faculdade de Medicina, e ela tinha feito História Natural, e já aí vinha um preconceito enorme. E tu junta a isso o fato de ela ser mulher, né? Naquele meio... Não. Ela é uma desbravadora, assim.
Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto assim, que nós temos que comentar a doutora Maria, não é? É que ela desbravou, ela fez uma trajetória de pesquisa, não é? Que nós não tínhamos. Vinha gente de todo o Brasil, não é? Fazer ali cursos ali do verão, tinha cursos de verão, vinha gente do Nordeste, vinha gente, bom, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, os professores de fisiologia, todos antigos, todos iam ali no verão fazer curso, tá? E aí, a coisa mais importante é que nós tínhamos recurso, né? Então, tu botava dinheiro do bolso. Botava dinheiro do bolso para comprar as coisas, para fazer o café, o não sei o quê, para levar os estrangeiros, aqueles argentinos que vinham para jantar, coisa assim, ela levava na casa dela, onde pegava com os Tannhauser também, que tinha também um poste, uma casa grande, então ela pedia os jantares, e assim era. Então, realmente... E um outro aspecto, talvez, eu gostaria de salientar, da professora Maria, na minha vivência com ela e no aprendizado que eu tive com ela, é o desprendimento. O desprendimento que se manifesta na relação, por exemplo, com um aluno de pós-graduação, como eu era no início, ela não impunha um tema, ela não me impôs um tema. Quando eu entrei, ela sabia que eu gostava de neuro, tinha já tendências, lá tinha ido a Ribeirão já, a parte de neuro, mas ela não disse, agora tu vai trabalhar com insulina. Ela disse assim, vamos criar alguma linha que possa conjugar, né? Tu vê, isso é uma coisa que... Ela tinha um laboratório estabelecido, com produção, ela podia dizer, olha, tu vai fazer isso agora. Não, ela dava oportunidade, inclusive, ela estimulava a criatividade do aluno. Ela não só permitia que o aluno, né, expusesse assim a sua criatividade, mas como ela estimulava que o aluno procurasse. Então, essa questão de desprendimento, que depois se confirmou, eu tinha, olha, 4 meses de mestrado. Eu tinha entrado em março, e em julho... E quando eu entrei, o laboratório estava em obras. Então, o laboratório estava fechado. Ela disse, olha, Gilberto, tu vai ter que esperar. Então, tu fica ali, e eu conheci a Carmozina lá de Ribeirão, eu fiquei nas aulas práticas da medicina ali. Né? Não só da medicina, dos outros cursos também. E a Carmozina foi minha professora também, me ensinou muito. E aí, em julho, o professor Menegotto, que era diretor do ICBS, não era ICBS, era Instituto de Biociências da PUC, foi lá, era amigo dela, pedindo uma indicação que ele precisava de um pós-graduando para dar aula para o curso de odonto. E ela me indicou. Eu disse, mas, professora, eu entrei no mestrado agora, eu nem comecei o trabalho. Ela disse, Gilberto, isso é uma oportunidade para aprender a docência. Vai. Imagina, o orientador, eu nem tinha começado o trabalho ainda, assim, me estimulando né? E eu tenho assim, meu marco, eu assinei, tenho a carteira assinada como professor universitário, eu tinha 4 meses de mestrado, né? Graças a ela. E depois, a mesma coisa aconteceu quando abriu o concurso. Logo no final de 83, abriu o concurso. E eu não queria fazer. Eu disse assim, mas o que eu vou fazer no concurso? Imagina, era a Jurema, a Vera, era assim, o pessoal que... né, eu não vou fazer. E ela disse assim, tu tem que fazer, tu tem que fazer, tu tem que fazer, porque é uma experiência, tu não é passar ou não passar, e não é isso, é a experiência que tu vai ter. Né? E tanto ela disse, bom, mas se a minha orientadora está dizendo para fazer, eu vou fazer. Então, veja o desprendimento, que é um pouco até contrário a um senso comum que se tem dessa relação, que o orientador impõe o tema, que o orientador quer que o aluno faça só aquilo, né, no laboratório dele. Ela via realmente a ideia de multiplicação dessa questão da formação do docente. Ela não queria o trabalho ali do laboratório, ela queria formar pessoas como pesquisadores, como docentes. Né? E eu acho que ela atingiu plenamente
né? Porque ela abria mão do ganho do currículo, de um trabalho a mais, ou alguma coisa assim, uma tese a mais, para permitir ao aluno se desenvolver em outras frentes, né? E o terceiro ponto que eu gostaria de salientar, eu também não quero tomar muito, é a integridade científica, né? Hoje, uma coisa tão importante, tão grave, e talvez ela seja um dos grandes exemplos de integridade científica. Não só numa questão moral, né, mas numa questão prática, que muitas vezes, por essa velocidade com que nós temos que fazer as coisas, se deixa algumas coisas de lado em relação a protocolos, né? E talvez a questão mais importante, que a norma até já levantou ali, aqui tem um erro, né? Ela terminava e revisava aquilo exaustivamente. E tá bem, professor, e agora vamos partir para a redação. Não, agora tu vai repetir o experimento. A reprodutibilidade. Era proibido sair qualquer resultado do qual o experimento não tenha sido feito no mínimo 2 vezes. No mínimo 2 vezes. Né? Isso custava muito, nós não tínhamos recurso e tal, mas era imprescindível. Isso era condição sine qua non para se fazer pesquisa com ela. Né? Depois, quando fui fazer o pós-doutorado, assim, eu entendi, né, por que as coisas estão como estão. Né? O negócio é a velocidade com que sai o que parece ser. Né? E ela foi sempre muito ciosa com a questão da integridade científica. Tirar um ponto da curva. Era lá. Ela preferia... Né? E, por último, talvez assim, para um pesquisador, né, o que ela dizia sempre, não tenha pressa, principalmente depois que tu está com os resultados. Esse é um momento que tu tem que... Ela usava a expressão, tu tem que namorar os resultados. Tu tem que namorar, no sentido de ter um envolvimento quase que afetivo, diuturno, com aqueles resultados, esquecê-los um pouco e voltar a eles. Né? Então, era uma prática, era um modus operandi que ela tinha e que ela resumia com namorar os resultados. Então, o desprendimento, a integridade científica e essa característica assim, de envolvimento com a peça de trabalho da pesquisa realmente são muito singulares. E hoje em dia, muito mais ainda. Né? Bem, aproveitando já o gancho aqui do que o Gilberto disse, eu queria também ressaltar uma outra característica da professora Maria, porque eu sou uma dessas levas de pessoas assim que veio de outros estados exatamente para trabalhar aqui na fisiologia. Então, eu tive o primeiro contato assim com a professora Maria. Eu já comecei aqui em 1990, eu comecei meu mestrado, terminei o mestrado, segui o doutorado. Então, desse período que eu convivi com a professora Maria, além de todas essas características que vocês estão dizendo, eu ressalto muito que ela sabia se impor ao aluno, ensinar ao aluno a integridade no trabalho, a dedicação ao trabalho, e fazer isso, pelo menos comigo, foi de uma forma maternal. Eu acho que essa é uma característica que eu destaco na professora Maria. E quando eu digo maternal, não quer dizer uma coisa assim sempre de carinho, de passar a mão na cabeça. Não, tinha que dar bronca, ela dava bronca. Tinha que passar, fazer, não, está errado e você tem que repetir. E ela fazia. Então, é isso que eu digo, que ela tinha esse lado maternal.
E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu cheguei aqui em 1990, a professora Maria era coordenadora de curso de pós-graduação, administrava recursos da FINEP e ainda orientava. Na época, se eu não me engano, ela ainda orientava o Gilberto no doutorado, ela orientava a Vera Machado, e eu estava iniciando ali no mestrado, sem muita experiência, e a professora Maria sabia fazer tudo de uma forma, ela sabia muito bem distribuir o tempo. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ela, a saber selecionar o seu tempo. Você tem tempo para tudo, e se organizando, você sabe e atende a todas as necessidades. Então, e outra coisa que eu aprendi muito com a professora Maria foi exatamente, ela se dizia, não se fique enrolando as coisas, minha filha, as coisas precisam ser feitas no momento exato. Então, eu aprendi com ela, eu entregava uma parte da dissertação que eu escrevi, ou os resultados, porque ela tinha muitas tarefas para fazer durante o dia, ela levava, e no outro dia ela sentava do meu lado e ia ponto a ponto explicando, olha, isso está errado por isso está certo por isso. Então, ela sabia fazer o elogio na hora certa, na quantidade certa, e sabia puxar a orelha também na quantidade certa. Então, e isso era uma coisa que eu sempre vou admirar na professora Maria, tá? Esse lado profissional, mas ao mesmo tempo profissional, um lado maternal. Ela se preocupava com a gente, conosco, comigo, assim, que era orientando, ela se preocupava demais em ensinar, ensinar tantas regras de português, ensinar a avaliar os resultados, e ela não tinha pressa, isso aí que o Gilberto disse, que ela dizia, tinha que namorar os resultados, e ela não tinha pressa de conversar comigo, de me explicar exatamente, olha, analisa assim, faz assim. Então, isso são coisas que marcam a gente que está iniciando, e que, na verdade, a gente leva isso para o resto da vida. Então, essas coisas foram muito importantes para a minha formação como pesquisadora, como professora de fisiologia, e depois, assim, como atuante na área da fisiologia. Você tem que ter essas responsabilidades, você tem que ter essa dedicação, você tem que saber administrar seu tempo, e você pode fazer isso de uma forma que ela seja essa forma que eu diz maternal. E, além do mais, a professora Maria era uma pessoa fantástica, porque com as pessoas vindas de fora, então vocês estão falando em jantares e tudo, ela tinha essa preocupação, mas eu senti também uma outra preocupação. Ela se preocupava em mostrar a fisiologia, mas ela se preocupava também em mostrar Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu aprendi a ir ao Teatro São Pedro aqui com a professora Maria. Tá? Então, ela me contava todas as histórias, ela sempre me convidava para ir na casa dela, assim, às tardes de sábado, e ela me contava toda a história, não só a história da fisiologia, mas a sua história como pesquisadora, tá? Todas as dificuldades, todas as viagens, tudo o que aconteceu. Então, ela se preocupava em passar muito uma experiência de vida e dizer assim, minha filha, é importante você viver todos os momentos da sua vida, mas tenta viver isso com sabedoria, com dedicação e com responsabilidade. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, porque é isso que eu sempre ouvia dela. Você pode fazer tudo com dedicação, com responsabilidade, com empenho, sendo você mesma, da sua forma e sendo de uma forma maternal. Então, isso são características assim que eu destaco muito na professora Maria, que foram muito importantes, e fez com que eu ficasse aqui o mestrado, terminei o mestrado, passei para o doutorado. Então, quando eu fui fazer concurso, eu nem comentei com a professora Maria. E depois que eu fiz a inscrição, ela exatamente olhou para mim e me disse a mesma frase que ela disse para o Gilberto. Minha filha, a gente vai para um concurso com a esperança, assim, não vou fazer feio. Posso não ser aprovada, mas eu não faço feio. Então, você tem responsabilidade de não fazer feio, de dar uma aula boa,
de se sair bem. Não digo que você vai conseguir ser aprovada, porque naquela época estava no início do doutorado. Não digo que você vai ser aprovado, porque tem doutores aqui, muito mais doutores aqui inscritos, mas você tem obrigação de fazer as coisas bem feitas. Então, essas são lições que ela passava e que eu tento passar sempre para os meus alunos, sabe? Manter essa característica de sentar, explicar o que está errado, vamos analisar esses dados de novo, vamos tentar fazer esse gráfico de novo, vamos olhar por outro ângulo aqui. Então, são coisas muito importantes que eu aprendi com a professora Maria e que eu vou carregar por toda a minha vida e eu tenho certeza vai influenciar muitos dos alunos que eu já orientei na vida. A gente teria muitas coisas para falar, né? Porque, na verdade, uma puxa a outra. E vocês são meus convidados, mas eu também fui orientada da professora Maria. É verdade. Eu também vou falar um pedacinho, porque o que aconteceu, eu, como Gilberto, eu também queria trabalhar com neuro, e não tinha ninguém que fizesse neuro aqui na fisiologia. Tinha o Aldo, mas o Aldo era mais comportamento, assim. Daí ela conseguiu, porque tinha um convênio com a Universidade da República lá de Montevidéu, só que nesse convênio nunca tinha ido ninguém, era um convênio assim meio que não tinha acontecido. E ela me disse, por que tu não vai para Montevidéu? E eu não sei, eu trabalhei com o Velute lá, trabalhava com ouvido interno, né? E ali ela praticamente me empurrou, assim, não, vai fazer e tal. Então, ela proporcionava para a gente as oportunidades para tu realizar o teu desejo, que é um pouco isso que o Gilberto estava dizendo, que ela respeitava o que tu queria. É claro que dentro do que era possível, ela procurava achar um espaço, tanto que eu fui e fiz meu mestrado em Montevidéu, a parte experimental fiz toda lá, e aí, quando eu voltei, eu não tinha orientador. Então, ela me ajudou um pouco ali a escrever, a Polimar acabou sendo oficialmente minha orientadora, e aí no doutorado não tinha como, eu queria fazer eletrofisiologia, que é o que eu fiz lá em Montevidéu, mas não, na época não tinha como. E aí ela me propôs, parecido com isso que aconteceu com o Gilberto, ela disse, não, vamos trabalhar com o sistema nervoso, e vamos ver a insulina no sistema nervoso e tal, que também não é neurofisiologia, mas é neuroendócrino e tal. E aí ela foi, a gente fez um projeto e, enfim, segui trabalhando. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que ela era bastante exigente, assim, né? Ela era carinhosa, mas ao mesmo tempo ela era exigente, né? Ela não passava a mão na cabeça, não. Se estava errado, estava errado. E comigo, mais de uma vez, ela disse, tu é minha sobrinha, então tu tem que ser muito melhor do que os outros, porque senão vão dizer que eu estou te protegendo. Então, eu tinha que fazer ainda melhor, né? E ela não me dava uma vírgulazinha assim de colher de chá, sabe? Dizer, não, tu é minha sobrinha. Não mesmo, pelo contrário. Era bem mais apertado para ninguém dizer que ela estava me favorecendo. Protegendo. Assim, protegendo, exato. Mas, claro que eu aprendi muitas coisas, inclusive de como conviver na URGS, né? Eu tinha muitas diferenças em relação a ela, assim, até políticas e coisas assim. Mas aprendi muito, porque, como é que eu vou dizer? Também não quero ficar falando só de mim aqui, porque eu acho que ela dizia coisas que te marcavam, assim, sabe? E aquilo até hoje, tipo, a caravana, os cães ladram e a caravana passa. Nunca me esqueci disso. Eu digo toda hora isso. Não é? Aquilo marca a gente, porque às vezes tu tá naquela situação e ela diz, não te preocupa, segue o teu caminho, vai fazer o que tu tem que fazer, deixa que falem, que reclamem, que não sei o quê, né? E isso eu acho que fez também com que ela fosse muito pioneira nas coisas. Não só em estabelecer a pesquisa na fisiologia, que não existia nada na época, né? E depois o próprio pós-graduação, foi ela que criou a pós-graduação e trabalhou para que ele fosse reconhecido e tal. Então, durante muitos anos, ela levou o pós-graduação nas costas, fez ele existir e fez ser respeitado, né? E no MOOC, assim, porque ela não tinha apoio nenhum. E uma coisa que ela dizia era isso, eu não fiz nada, eu simplesmente fiz o que os outros não queriam.
porque o pós-graduação foi uma dessas coisas, ninguém queria se envolver, disse, Maria, faz tu aí. E ela fez com a dedicação que ela tinha e a competência. Uma luta muito lutando, grande. Né? Eu quero comentar com vocês, uma luta muito, muito grande. Tá? Eu disse para vocês que eu fui uma das primeiras, ele foi em 68, 69. 69 foi a nossa primeira turma de fisiologia do curso de pós-graduação, 1969. Doutora Maria, então, fez a disciplina, nós éramos, acho que umas 10 pessoas, então, assim, Carmen Munt, a Beatriz, Sali, que é a primeira mestranda nossa, Sali Machado, que era de Pelotas, quem mais? Tinha um professor que nós chamamos de Galinácio, que ele queria trabalhar com galinhas, eu não sei o nome dele, não sei se a Maria sabia o nome dele também, chamado de Galinácio. Tinha a Helenita Osman, que era lá do professor Jäger, que era aluna de iniciação do professor Jäger, a Dunga, que era Magda Batliner, e eu, uma turma. Então, isso era agosto, setembro, outubro de 69, a primeira turma. Então, nós começamos aquele mestrado exatamente isso. Ninguém queria e todo mundo mandava contra. Era muito difícil. Então, além dela ter que ser... Então, a primeira disciplina foi dela, certo? Porque ninguém queria dar. Para conseguir os professores para esse curso de pós-graduação começando em 69, vocês não podem imaginar o que era. Vinha um professor, e o professor ia na Argentina, passava por Porto Alegre, então ele dava uma disciplina para nós. Valia 5 créditos. Bom, mas aí no cômputo geral, depois da universidade, não valia mais 5, valia 2. E assim nós fomos. E a Maria levando aquilo, pós-graduação, muitas vezes a chefia do departamento, né? Até 1900, eu acho que 70 e tantos, foi quando começou, deu uma estrutura melhor. Então, hoje, quando nós vemos o pós-graduação do jeito que é, ou as pós-graduações da universidade, como é que são, a facilidade que o pessoal tem agora para fazer um pós-graduação, com linhas estabelecidas, com internet, com computadores, com laboratórios. Tem poucos insumos? Tem, naquela época não tinha nada, era bem mais difícil. Então, realmente, a coisa mudou muito. E ali no Departamento de Fisiologia, muito foi a Maria. Realmente, a força, a garra dela, isso que vocês comentaram da personalidade dela, da dureza. É dura quando tem que ser dura, mas é carinhosa, ela sabia, reconhecia e deixava a gente crescer. Vocês imaginem que eu fiz o mestrado e um belo dia, foi em 73, que eu tive filho em 73, 75 e 79. E nós estávamos no mestrado, porque o mestrado ele se estendia, porque nós chegávamos a uma disciplina, não valia, tem que aumentar a disciplina, não veio o professor, então veio depois, aí o Barrington publicou um livro, mandou um livro para nós fazermos a disciplina, vocês imaginem, né? Aí veio um chinês para o Nordeste, que trabalhava com bicho preguiça, veio para cá, Porto Alegre, dar um curso para nós de digestivo. Então, era assim, as coisas eram assim. E eu me lembro que eu engravidei, e daí eu disse, mas agora? Como é que eu vou dizer para a Maria que eu estou grávida? Não vou dizer. E o pessoal disse, Norma, tu tem que avisar para ela. Não vou avisar, mas daqui a pouquinho vai aparecer. Não vou dizer. E um belo dia eu estava na entrada, não sei se alguém chegou a pegar, eu acredito sim, na entrada de onde era aquele grande salão que nós tínhamos os laboratórios, o Gilberto, o Aldo, eu, né, a Beatriz, ali tinha uma porta, e antes é servido um cafezinho. Eu sempre de avental, o pessoal sabia, mas a Maria não sabia que estava grávida. Eu fui pegar a xícara para o cafezinho e me encostei na porta. Quando eu me encosto na porta, aparece a barriga. Tu estás grávida? Eu disse, e por que tu não me disse isso? Eu fiquei com medo de te dizer. A criança nasceu e ela foi lá na minha casa, eu morava na Ramiro, levar uma corrente com uma medalha de ouro que até hoje a minha filha usa. Então, são coisas assim que marcam, né? É dureza, mas é mãe, não é? Mostrando qual é o caminho e tudo mais. E, bom, eu segui na fisiologia e não vou fazer doutorado em seguida, porque eu tinha que conciliar com a vida do Cláudio também, meu marido, e eu fui fazer doutorado em 91. Então, em 90 eu entrei no doutorado, e em 91 eu saí. Eu falei com ela, olha, Maria, eu vou fazer um doutorado de sanduíche, o que tu achas? Ela achou maravilhoso. Estou indo para a Espanha, e, bom, ela era minha orientadora, mas eu estava fazendo coisa de digestivo, tá? Que era uma linha que eu já tinha começado aqui, com alguns alunos de iniciação científica,
Eu não tinha mestrando, porque eu não tinha doutorado naquela época. E eu fui para a Espanha e a Maria assinou embaixo, né, os trabalhos e a minha tese. E eu sei que quando eu cheguei, eu vim da Espanha no fim de 92, uma sacola com os meus trabalhos e todos os meus escritos que eu fiz lá no Hospital Clínico Provincial de Barcelona, e eu disse assim, está aqui, ó, Maria, foi isso que eu fiz. Ela achou maravilhoso, e assim, não sei o que tu achas, está bem feito, eu tenho certeza que está bom. Bom, eu defendi o meu doutorado. E daí vocês veem como é que é, eu tinha 40 e poucos anos aí. E aí eu me aposentei, porque ali era a época do Collor. Todos aqueles professores antigos saíram, e eu também saí. Eu fui na reitoria, antes de ir para Barcelona, para ver o meu tempo de serviço. Queria saber como é que era meu tempo de serviço, porque eu estava fazendo uma festa para os professores que estavam se aposentando. E diz o professor, não sei como era o nome dele, que era da reitoria, ele olhou assim, mas professora, a senhora já passou 3 anos do seu tempo, a senhora tem 28 anos de serviço aqui na fisiologia, na URGS. Então, bom, eu estou indo para fazer doutorado, bom, na volta eu vou ver o que eu vou fazer. Na volta, teve aqueles problemas todos com o Collor e eu me aposentei. E eu conversei com ela, disse, Maria, estou me aposentando, e ela ficou inconformada. Ela disse, mas como, então tu vai parar? Eu disse, não, eu não vou parar. Eu não vou parar de trabalhar. E você sabe que eu trabalho até hoje. Eu completei 76 anos, ontem, e eu continuo trabalhando. Quem me vê no hospital, hoje eu estava trabalhando no hospital, normalmente, é aquilo ali, e eu faço porque eu sinto prazer, porque eu gosto disso aí. E eu acho que isso aí eu peguei da Maria. Para mim não é o trabalho, aquilo ali, é corrigir, tem um monte de pastas aqui, cada um com seus alunos, seus trabalhos, eu gosto de fazer ali, releio, olho, chamo meus ex-alunos para os seminários, e isso aí eu acho que eu aprendi com ela. Tá? E é aquilo ali, os cães ladram e a caravana passa. E esse é o lema que eu tenho. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Tá? E essas são as marcas que ficam. Né? Isso é que fica para a vida da gente e também para a família, para as filhas. Eu tenho 3 filhas, são profissionais, e elas têm exatamente isso. Né? Encontro prazer no trabalho. Tá? Então, acho que esse é um depoimento que eu tenho da Maria. Sempre doutora Maria, nunca dona Maria. Nunca, tá? Nunca. Doutora Maria. Na intimidade era Maria, mas lá dentro, doutora Maria. Toda a vida. Fala, Gilberto. Não, me ocorreu também, quando a Norma estava falando da saída para o doutorado, e logo que eu terminei mestrado, eu disse, eu agora quero fazer doutorado. Ela também incentivava, só que não tinha doutorado na URGS. O curso ainda, o programa ainda não tinha o doutorado nem estabelecido, né? E aí, puxa, então ela disse, vamos fazer na USP, então, né? E aí fui para São Paulo, me inscrevi lá para fazer a seleção, né? Para fazer a seleção. E fui aprovado, né? E daí fui ver com a coordenação que para orientação, né? Afinal. E aí eles tinham se reunido e eles disseram o seguinte, eu acho que o teu orientador tem que ser a doutora Maria, tem que ser a professora Maria Marques. Nós vamos credenciá-la aqui e ela fica de tua orientadora. E aí eu voltei e disse, olha, professora, eles propuseram isso. Ela ficou numa satisfação pelo seguinte, porque ela fez o doutorado dela à distância. Como eu iria fazer? Porque eu estava recém-contratado e eu não tinha licença para sair daqui, né? Eu fui fazer lá em São Paulo, mas eu ia propor fazer uma coisa também. E aí, então, eles propuseram, e ela fez com o Dr. Paulo Sawaia, lá nos anos 60, né? E ela fez a distância também, porque ela também não podia sair. O professor Peri não deixava ela ir fazer o doutorado em São Paulo, né? E ela ia, viajava, conversava lá. E eu fiz, no início, a mesma coisa. Só que eu tinha a vantagem que daí eu ficava mais tempo com o meu orientador, que era aqui, ia fazer só os créditos lá, né? Mas, felizmente, logo abriu
o doutorado aqui, o doutorado abriu aqui, eu então transferi, né? E acabei defendendo aqui o doutorado. Mas, e também, daí o credenciamento dela lá caiu, né? Mas isso foi uma passagem muito interessante, porque houve assim uma questão no tempo, né, de uma reprodução de uma situação, uma similaridade da situação que ela tinha vivenciado, e agora ela estava no lado oposto, ela foi assim, a pessoa credenciada e tal. Então, foi muito legal, foi muito legal. E ela também, e isso marca muito bem, porque, claro, eu tinha formação médica, né, e logo que eu cheguei para o mestrado, e ela tinha sido indicada a minha orientadora pela comissão também. Naquela época era um pouco assim, o pessoal pode estranhar o pessoal de hoje, né? Mas tu não tinha um orientador prévio, um projeto prévio. Não, tu fazia a seleção e a comissão que dizia, tu vai trabalhar com fulano, com Beltrano, lá na área dele. Não dizia assim, eu quero neuro, eu quero cardio, eu quero... Não tinha. E aí, eu me lembro que eu, então, tinha sido selecionado no mestrado ali e fui falar com o professor Beló, que é quem tinha feito contato, era o coordenador do curso naquela época. E aí, sim, professor, e aí meu orientador, quem é que faz neuro aqui, né? Porque eu disse, não, a comissão definiu que a professora Maria vai ser tua orientadora. E eu tinha feito na Católica o curso, né? E eu não sabia, já tinha passado um constrangimento com isso, em relação a não conhecer a professora Maria, porque quando eu estava na Católica, eu fui monitor e fui fazer o curso de verão em Ribeirão Preto, curso de verão em Fisiologia, que era um curso muito tradicional que tinha lá, eu acho que existe até hoje. E o Covian era o grande pesquisador, era o Miguel Covian. E então eles recepcionavam os alunos que eram de todo o Brasil, né? E daí tínhamos lá uma recepção formal e umas conversas informais. E ele se dirigiu a mim e disse: tu é de Porto Alegre? Como é que está Maria? Né? Abriu um sorriso assim e disse assim: como é que está Maria? E eu disse assim: Maria? Disse, sim, a Maria Marques. Disse, olha, infelizmente eu não fiz a URGS e tal. E eu fiquei pensando, mas que constrangimento. Eu escrevi depois, ele deve estar pensando assim, da turma que fez a seleção, como que escolhem alguém para fisiologia de Porto Alegre que não conhece a Maria, né? Daí, quando eu fui falar com o professor Beló, disse assim, olha, eu não conheço a professora Maria, eu não convivia na URGS, eu não conhecia, não sabia nada, não sabia nem onde é que era a fisiologia da URGS, quando eu fiz a seleção. E aí, disse, não, a professora Maria trabalha com pâncreas, com insulina. Ele disse, putz, insulina? E disse, de tartaruga. Eu disse, não é possível. O que eu estou fazendo aqui? Então, claro, depois eu fui entender, evidentemente a gente amadurece, né? Assim, aquela questão assim, comparada, toda a abordagem filogenética, a questão evolutiva e a importância que isso tem para o entendimento dos sistemas. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu disse, professor, eu vou fazer o projeto de doutorado e quero fazer um estudo filogenético. Eu quero fazer, com cada classe de vertebrado, o estudo dos receptores cerebrais de insulina. Mas ela ficou... Quer dizer, aquilo, na verdade, é meio que um reconhecimento, né? Que eu não estava fazendo por ela, eu estava fazendo por mim, porque eu achava que era, né, o mais legal a fazer. E na verdade, isso ela foi desbravadora também. Nessa questão de desmitificar essa tecnicidade muito com o paradigma biomédico, assim, de, né, afinal, é só essas tecnologias. Não, aquela questão dos modelos mais simples, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com ela também, e que ela conseguiu
eu acho que disseminar no nosso meio. Nós ainda somos referência, né, como um polo de estudo, né, de fisiologia comparada afinal, de empregar modelos... Modelos experimentais, né? Uhum. Somos reconhecidos. Quando falaste agora o doutor Miguel Covian, pois o doutor Covian, junto com o Say, com o Rodrigues, com o Delate, eles também vinham, né, no início ali da fisiologia, no Instituto de Fisiologia Experimental, que era como se chamava. Ali naquele corredor nosso, embaixo da antiga biblioteca, não sei o que tem agora ali tinha aqueles documentos, aqueles papéis, então aparecia Instituto, né, de Fisiologia Experimental. E realmente aquilo ali era um polo muito importante. Doutor Peri Riete Corrêa, que era não sei se acha, diretor, acho que naquela época se chamava diretor, ele trazia aquilo ali com punhos de ferro, vice. E eu vejo que a doutora Maria, dentro desse contexto também, ela sofria bastante, porque ele é que comandava, ele não deixava muita abertura para ela. A coisa mudou quando realmente ele foi para Rio Grande, e aí, então, ela assumiu muitas das coisas ali, chefia de departamento, o pós-graduação, ela e o professor Jäger, que começaram primeiro, era fisiologia comparada, né, junto com o Jäger, e depois, então, a coisa... Maria tomou conta e realmente funcionou. Agora, realmente, ali tinha bastante resistência, né, do grupo que estava ali, os outros professores. E o grande problema é que era a falta de professores para as disciplinas e a falta de professores como orientadores. Eu comecei trabalhando, foi designado o casal Tannhauser, né? Fui trabalhar com eles, porque a Maria estava assim, tinha vários orientandos. Então, o doutor Mário foi meu orientador. E aquela coisa, por que nós esperamos desde os 69 até 70, quase os anos 80 ali? Porque eles estavam se formando, eles não tinham doutorado. Então, eles saíram para fazer doutorado. Miriam, ele e vários outros saíram para fazer doutorado para poder depois nos orientar. Então, esse era o grande problema. Então, eu lembro que nós tínhamos um grupo de gurizada, 23, 24 anos, nós todos matriculados no mestrado da fisiologia, e tivemos que esperar. Não é agora vai sair o Tannhauser, a Semiramis, o fulano, o ciclano, eles então foram fazer a sua formação e voltaram como nossos orientadores. E daí também tinha um outro aspecto, como eles não tinham já uma linha de pesquisa, não sei, a doutora Maria que já tinha alguma coisa já trabalhada, porque ela trabalhava lá com os sufoqueiros, ela começou também com as tartarugas, tá? Que nós fazíamos já alguma coisa lá em 69, 70, nós trabalhávamos já com tartarugas e coisas, eles começavam orientando e daqui a pouquinho não dava certo aquele projeto. Então, nós tínhamos que mudar o projeto. Então, isso também atrasava a formação. Não é? Então, eram anos bastante difíceis, eram difíceis por isso. Né? Falta de recurso, a formação, formar os orientadores para formar o grupo. Não é? E, às vezes, o projeto, se sabe, agora nós temos a linha, a coisa funciona, então tu vai numa sequência, mas naquela época não, eram coisas novas. A gente vai começar com coisa completamente diferente? Bom, pode dar certo, pode não dar. Isso acontecia. Naquela época também, a pós-graduação ainda estava engatinhando, né? A pós-graduação ainda não era estruturada como é hoje, as regras e conceitos e tudo. Então, os projetos, eles ficavam mais tempo até conseguir se concluir, né? E foi tudo construído, aquela grade, as justificativas, esse material todo que se faz para um pós-graduação, para credencial pós-graduação, que a gente vê a loucura que é, aquilo era feito, e era feito pela Maria, não tinha estrutura. Como é que foi acontecer a estrutura? Quando veio a FINEP, aí ela tinha a FINEP, aí tinha a secretária, aí tinha dinheiro para contratar, aí se contratou pessoas e coisas. Mas antes não. A laboratorista era Elza, não sei se vocês conseguiram, Ilza, para conhecer. Né? A moça morreu, Maria ficou sem pé nem cabeça. Ela contava com os orientandos, e nós éramos poucos também. Né? Eu tinha bolsa de aperfeiçoamento da FAPERGS, que a FAPERGS também estava começando. Acho que foi uma das primeiras bolsas de aperfeiçoamento que eu consegui, foi na FAPERGS. Mas eu também não eram muitos, né? Aí vinha
A Vânia, tu quer complementar aí? Eu só queria complementar, porque a professora Maria me contou muito da dificuldade de fazer o doutorado, porque ela sempre me dizia da dificuldade de se deslocar até São Paulo, então ela fez tudo com recurso próprio, porque ela queria muito, e ela sempre me dizia que para fazer as análises dos resultados, então ela tinha que fazer toda essa análise, escrever tudo fora do horário de trabalho, porque ela não podia fazer nada ali. E outra questão que ela me contou muito e que eu acho que nas horas de desânimo eu penso muito nisso que ela disse, que ela me contou de quantas vezes ela teve que ir para Brasília, ela ia tudo com recurso próprio, e ela passava horas sentada, porque ela chegava ali com o horário marcado e o pessoal não a recebia, e ela ficava ali sentada e esperando, até que alguém se dignasse a recebê-la e conversar. Então, essa pós-graduação saiu muito por esse empenho dela, porque ela sempre me dizia: eu não desistia, minha filha, eu não desistia, eu tinha isso em mente, eu queria e eu seguia, mas eu passei muitas dificuldades para conseguir fazer isso. A Norma talvez se lembre melhor do que eu, mas ela contava que o processo do reconhecimento do pós-graduação ficou meses parado, então ela ia a Brasília para resolver e tal, até que, e ela não conseguia, porque eles não recebiam ela, ou não avaliavam o processo, né? O processo ficou parado. Até que ela descobriu quem é que estava com o processo, e descobriu que esse professor estava num congresso no Rio de Janeiro. E ela pegou o processo, botou embaixo do braço, comprou a passagem, foi lá e ficou esperando ele na porta do congresso. Isso é verdade. Não é? E aí, o doutor Wilson, uma coisa assim, se não me engano o nome. E aí, quando ele saiu, ela disse, né, um processo desse tamanho, embaixo do braço, o senhor pode avaliar e tal. E aí foi que ela conseguiu. Dinheiro próprio. Tudo pagando, né? E tendo esse esforço todo, né? Todo esforço. Saiu pós-graduação graças a ela, senão não teria saído. Outra coisa também, talvez a Norma saiba melhor que eu, a questão da biblioteca. A biblioteca era o xodó da Maria, né? Pois é. A nossa biblioteca ela era uma biblioteca completíssima, desde o tempo, sei lá, desde o tempo do Instituto, porque o doutor Peri Riete Corrêa tinha ali um preço muito grande. E aquilo ali passou para Maria, aquilo ali ficou como uma herança para ela. E a bibliotecária, que era a Yara, que todo mundo conhece, da qual eu chamo de Zorro, porque era uma coisa horrorosa. Tu esquecia de entregar o livro no dia, na manhã do dia, ela ia na sala, batia, pegava o livro e levava para a biblioteca, levava embora. Tá? Então, aquilo ali, aquele controle, aquela coisa. E nós tínhamos ali preciosidades, coleções completas. Eu não sei de onde é que elas conseguiam dinheiro, não sei se a URGS dava algum dinheiro para o Instituto. Eu acho que teve uma... Fundação Rockefeller. Um convênio Rockefeller, né? Exatamente. Ele muito dinheiro, mas depois como é que foi mantido, eu não sei de onde é que vinha aquilo ali. A Rockefeller deu quantidade, muito dinheiro ali, e muitos dos aparelhos que nós temos e vidraria que tinha era dado por eles. Você sabe que quando eu cheguei no departamento em 68, eu estava terminando a História Natural e mandaram eu passar na secretaria para dar um nome. E o que eu queria? Não, eu queria observar, ver o que se faz aqui na fisiologia. Muito bem. Aí eu preenchi uma fichinha, me deram um avental daqueles azulão, tá? Avental, e uma caixa com material cirúrgico, que eu tenho até hoje, que está ali no Hospital de Clínica. A minha caixinha do material cirúrgico que eu ganhei de enxoval quando entrei em 68. Então, era organizado. Então, tinha um arquivo, Cardex, que chamava, tinha umas fichas, e a Lavínia, a secretária, anotava o que tinha dado. Dei uma pinça, dei isso, um avental, não sei o que, aquilo era meu enxoval para trabalhar. Então, ali nós tínhamos esse. Então, era muito organizado, controlado, aquilo funcionava muito bem, mesmo com todas as dificuldades, né? E a orientadora em cima da gente, realmente, para o cuidado do material, lavar, não pode botar na estufa que estraga o fio, essas coisas foi aprender com ela,
né? Tubo de precisão não se bota na estufa, açaí, tem que ser aquela de madeira, que me acompanha até hoje no Hospital de Clínicas. Está lá, a estufa, 34 graus, 35 graus. É aquela que eu tenho até hoje. Então, são coisas assim, né, que te marcam, né? Mas, realmente, se não fosse ela, realmente não teria saído. Lástima é que em 70 anos tem que sair, né? Lástima. Isso aí é uma coisa que não podia acontecer nesse país. Mas não só ela, né? Vários saíram. Lástima. Isso é um atraso, né? Eu acho que ela até poderia ter ficado mais tempo, mas se ela quisesse. Pelo amor de Deus, gente. Porque ela ficou um tempo como bolsista CNPq, né? Depois da aposentadoria, ela ficou, mas não foi muito tempo, acho que foi uns 2 anos, uma coisa assim. Mas ela me dizia uma coisa que eu agora que estou perto da minha aposentadoria, eu tenho pensado, que é a gente tem que dar espaço para os mais jovens. Tu tem que sair, deixar os novos crescerem e ocuparem o espaço, já que a gente tem um espaço tão restrito, né, nas federais. E eu tenho pensado nisso, né? Está se aproximando a minha hora e eu acho que tem que deixar a gurizada tomar conta. Mas eu acho que pode deixar o espaço, mas é uma lástima, porque, vou dizer assim, com 70 anos, a cabeça está muito boa para trabalhar. Sim. Não, o mérito, sem dúvida, é incontestável. Mas ela me disse, porque eu disse, professora Maria, a senhora vai ficar aqui, né? Afinal, vai continuar. Ela disse, não, Gilberto, não vou continuar, exatamente por isso. Porque assim, eu passei a minha vida aqui. E se eu estiver aqui, as pessoas não vão poder fazer as coisas que elas querem fazer, né? Porque eu sempre vai estar aquela imagem ali no dia a dia. Então, assim, até nisso ela tinha o desprendimento. E imagina o sacrifício que não era para ela ficar em casa. Né? E ela disse assim, me convidem para um seminário, me convidem. Então, quando era um convite formal, mas ela não ia lá se não fosse convidada, porque ela não queria constranger a renovação. Né? A renovação. Claro, essa perspectiva com a expectativa média de vida vai mudando. Então, naquela época, 70 anos, mas ela estava no auge ainda, ela estava assim no apogeu da carreira. Sem dúvida. Ela tinha muitos anos. Então, mas ela tinha também esse desprendimento. E na balança dela, era mais importante a instituição do que ela. Então, ela avaliava que ela não estar lá, mesmo que as coisas saíssem pior, talvez até ela achasse, provavelmente, mas esse processo de renovação implicava não ter a imagem dela ali dentro naquele momento, né? A presença física dela. E nisso ela é invejável o desprendimento dela. E internamente deve ter sofrido muito, porque aquilo ali também fazia parte da vida, né? Das coisas dela. Né? Uma coisa que eu ouvi dela, Flávia, e que eu tenho comigo, é que eu me lembro quando ela aposentou, e eu fui comentar, eu disse, puxa, professora Maria, você que dedicou tudo isso aqui foi criado por você. E ela me disse, minha filha, a gente tem que dar espaço para os novos, porque os novos vêm com outras ideias, eles vêm com outra criatividade, eles são frutos de outro momento, e dar espaço para eles é permitir que as coisas sigam a sua evolução normal, e o que a gente tem que fazer é ficar por fora e torcer para que eles tenham auxílio, e caso seja necessário, que a gente esteja ali na hora que precisar de um apoio. Então, eu guardo sempre essa frase, que foi o que ela me disse lá na antiga salinha da FINEP, nós duas conversando ali, quando ela estava para se aposentar. Então, isso mostra uma maturidade muito grande, assim, que sempre caracterizou a professora Maria. Porque é igual o Gilberto estava dizendo, aquilo lá foi a dedicação da vida dela, a vida dela, como você disse. Mas ela sabia que tinha que renovar.
tinha que ter essa renovação, que isso é a sequência normal ali da evolução da vida. Então, essas palavras eu vou guardar para sempre, Flávia, e eu estou te falando exatamente as palavras que eu ouvi dela. Tá. Sem dúvida, a gente carrega no fazer da gente diário, né? Como professor, como pesquisador, como orientador, a gente, como a Norma estava contando, quando a gente vê, a gente está falando, está fazendo alguma coisa que aprendeu com ela, né? Porque fica na formação da gente, assim, automático, a gente nem se dá conta que está fazendo. E eu acho que é muito importante a gente poder, de alguma forma, falar sobre isso, para deixar esse registro para os novos que estão entrando, para os alunos do pós-graduação terem ideia do que é um pesquisador dedicado, com amor à pesquisa, né, amor à fisiologia, e à instituição, sempre, né? E a responsabilidade que a gente tem de continuar esse legado dela, né? De levar para frente, formar pessoas e manter a instituição e a fisiologia em si sempre crescendo, né? Com os mais novos, com os mais velhos, e andando para frente. Então, eu agradeço vocês, acho que foi muito bom esse papo, mas se vocês quiserem fazer algum comentário a mais aí, fiquem à vontade. Não, eu queria só agradecer o compartilhamento dessa hora, né, para relembrar a professora Maria, e me ocorre agora também o prédio novo, porque desde 1973 a professora Maria esteve envolvida no projeto do novo prédio da fisiologia, né? Então, é incrível que isso vá se consumar, porque foram, acho que, uns 10 plantas diferentes que foram feitas nos locais mais, né, dentro da cidade, fora da cidade, já foi feito em tudo, e afinal saiu. Então, eu acho que aquele prédio tem muito dela, apesar de ela não ter participado nessa fase final, evidentemente, né? Nem sei se ela chegou a participar, eu acho que não, dessa realização ali, apesar de que a bioquímica já estava fazendo o prédio lá quando ela se aposentou, né? Mas eu acho que esse prédio tem muito dela pela concepção. E ela dizia: a fisiologia só vai crescer quando tiver mais espaço, né? Quando tiver mais espaço. Então, agora, a responsabilidade é grande, porque o espaço até chegou. Quando eu vi o prédio, imediatamente eu passei por ali e disse para o Cláudio: meu Deus do céu, a Maria Marques ia vibrar com isso aqui. Ela ia ficar exultante, certamente. certamente. Vezes ela nos chamava e disse: bom, agora nós vamos planejar os laboratórios. Então, tu medes a geladeira, a estufa, a freezer, como é que vai ser? Então, lá nós fazíamos papel milimetrado, assim, está aqui, está aqui, então está entregado. Olha, não vai sair agora, então vamos fazer outro, vamos para o hospital, vamos fazer aqui, e assim nós íamos. Então, vocês organizem uma homenagem lá, agora, quando... Uma salinha, se mudaram uma ainda, salinha, né, com o nome dela, porque eu acho que realmente tem... O departamento tem que... Estamos tentando. E o prédio ficou muito bonito, muito bonito. Legal. Vocês têm que ir lá visitar. Realmente fazer que nem ela, a convite. A convite. Vamos convidar você. Os convites, eu estou ali pertinho, eu atravesso o pátio, eu estou lá. Beleza. Não, vamos marcar, sim. Uma homenagem para ela, eu vou chamar vocês. Isso, sem dúvida. Perfeito. Eu acho que um aspecto importante é que todo o pessoal que ainda está lá tem muito viva ainda a imagem da professora Maria, então acho que isso vai ser uma coisa boa para o prédio, porque todo mundo, uma boa parte, né, já está com essa preocupação. Como é que nós vamos homenagear? Já surgiram várias ideias, várias propostas, assim, de como nós podemos homenagear, não deixar que a história se perca. Essas pessoas que foram tão importantes, elas não podem ficar esquecidas. Tá? A gente tem um podcast, eu te parabenizo por isso, mas eu acho também. Que na parte ali, na entrada do prédio ali, a gente tem que ter foto dessas pessoas, a gente tem que ter coisas que lembre de cara, assim, essas pessoas que foram tão importantes para montar esse departamento.
Isso é uma coisa que eu já disse, né, várias vezes aqui, que eu acho que a gente tem que ter ali, eu sempre me lembro dessas universidades do exterior que a gente chega e logo você dá de cara com as fotos, com os nomes, com uma breve história daquelas pessoas. E eu disse, isso tem que estar nesse prédio novo, a gente não pode deixar de ter essa parte importante que lembre a história do departamento. E eu acho que o prédio veio em boa hora, que ainda tem muitas cabeças ali que são resultado ali do trabalho, do esforço da professora Maria, né? Então, eu acho que a gente vai batalhar ali exatamente para não deixar que essa história se perda. Parabéns, Fábio. Eu acho que realmente essa homenagem, nós estamos aqui conversando a respeito da doutora Maria, é importante, mas eu acho que uma coisa, dentro desse prédio, realmente, eu acho que nós temos que ter uma homenagem para ela, não é? E, bom, outros professores que também trabalharam ali, desenvolveram, temos vários professores, né, que foram importantes no departamento, não é? E eu acho que é o momento, é o local adequado. Estamos pensando na melhor maneira de fazer isso, pelo menos a plaquinha dela, que ela nós vamos inaugurar. Isso é importante. Mas eu acho que a gente tem mais... boa. Tem mais que ter ali, sabe? A gente não pode deixar que a imagem dela seja perdida. A gente tem que ter isso escrito, falado e fotografado. Tem que estar em todos os formatos, assim, para que a imagem permaneça viva, a história permaneça viva. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que se dá muita pouca importância à história. A história ela está sendo deixada de lado em todos os setores da sociedade. E eu acho isso muito triste, porque se a gente perder a nossa história, perder a nossa origem, eu acho que o ser humano vai ficar como um sonâmbulo, porque a gente é resultado de todo um trabalho prévio que aconteceu. E isso não pode perder. Perder as origens é perder de onde você veio e saber traçar para onde você vai, saber determinar o seu futuro. Por isso que a gente está tentando deixar algum registro aí. Exatamente. Né, das bases do que nós somos hoje, né? Começou assim. Eu gostaria, então, de agradecer aos professores. Foi imensamente prazeroso conhecer um pouco da professora Maria, através das falas e dos relatos de vocês. Então, muito obrigada.